Os pessoal, eu sou o Rogério Baltazar, vamos para mais um vídeo nesse canal. Antes tem alguns recados importantes antes, tá? O primeiro é óbvio, não se esquece de se inscrever no canal, é muito importante. Então se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like se gostou, se gostar compartilha, enfim. Me segue no Instagram, tem mais dois recados importantes agora. Um é que já está ativado o botão Seja Membro, você pode ser membro do canal, por um valor bem simbólico assim, né? E os membros terão acesso a vídeos exclusivos, principalmente de técnicas. Eu até conforme ir entrando mais membros, eu vou montar até um curso de karatê que será exclusivo para os membros, tá? Não divulgarei num canal aberto, será exclusivo para os membros. Então é bem legal. E também tem uma outra maneira de colaborar com o canal. Do lado aí tem três pontinhos, se clicar nos três pontinhos, você vai em Valeu. E nesse Valeu, você pode doar qualquer quantia aí, que é para melhorar o canal, tá ok? Tem as quantias aí, R$2, R$5, enfim, né? E você escolhe aí. É uma boa maneira de quem quiser colaborar com o canal, né? E quem não puder, só de dar like aí se gostar, compartilhar o vídeo já é ótimo, tá? Bom, então vamos lá. O vídeo de hoje é sobre deficientes, tá? E esse tema, esse título aí que eu coloquei não é clickbait, tá? Que é não devemos ter pena dos deficientes. Vamos falar claro, voltando pro karatê, né? Tal. Os deficientes, eles têm uma capacidade. As pessoas que são deficientes, estão inseridas no esporte, no karatê, por exemplo, eles têm uma capacidade de superação muito grande, né? E isso eu já vi diversos exemplos disso. E a tendência, não só no karatê, mas na vida e tal, é quando você vê um deficiente, você querer ajudá-lo. Você querer ajudá-lo, né? E só que isso não deve ser feito, não deve ser feito. Isso é até de certa forma, mesmo que sem querer, acaba sendo ofensivo. Por quê? Se o deficiente ele precisar de ajuda, ele vai pedir ajuda. Se ele não pedir, não deve ser dado ajuda. Vou citar um exemplo de um rapaz que ele está em todos os campeonatos. É uma honra arbitrar para ele. Ele realmente se supera a cada evento. Ele tem um problema muito sério nas pernas, né? Ele não consegue andar normalmente, né? E nas duas pernas. Eu não sei se acho que é um problema de nascimento, eu acho, não tenho certeza, tá? Eu conheço ele é da minha organização, de outra cidade, né? E ele participa dos nossos eventos, participa de todos os eventos. Ele já participou de luta demonstrativa e tal, né? Participa do kata. No kata, ele não consegue dar o passo pro kata, então ele faz o kata parado, sabe? Com os movimentos e tal. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Aconteceu, vou colocar dois casos que aconteceram com ele, né? Um que eu não presenciei, né? Que não foi na minha área de atuação, foi no campeonato, né? Na minha área de atuação, assim, as notas de kata vão de 5 a 7, só que 7 é quase impossível, né? Assim, né? Na categoria dele, que ele é faixa colorida, as notas vão até 5.7, 5.8, são os katas assim excelentes, né? E quando erra alguma coisa assim, né? Ele vai 5.0, 5.1, 5.2 no máximo, assim, né? Os katas que são piores, né? E daí, quando ele tá na minha área, e eu arbitro o kata dele, ele faz o kata da maneira que ele consegue, né? Ele faz o kata parado, da maneira que ele consegue, mas não é o kata correto. Ele sabe disso, claro, né? E não é o kata correto. Só que ele faz, é incrível, tá ótimo. Só que ele não está competindo com os outros deficientes. Não é uma categoria de deficiente, é uma categoria normal. Ele participa da categoria normal. Sendo assim, ele tem que ser avaliado de uma maneira normal, né? Ele tem que ser avaliado de uma maneira normal. E quando ele está na minha área, eu dou ali. Por ele ter feito todos os movimentos e tal, não podendo fazer os passos, eu dou lá 5.1, né? 5.2 no máximo. Geralmente eu dou 5.1, né? E tá ok, né? Tá ok, por quê? Porque se eu der ali, ficar com dó assim, né? Vamos dizer assim, não deve ter dó, né? Ficar com dó assim, né? Tadinho e tal, tá fazendo assim e tal. Vou dar um 5.5 pra ele. De repente um outro da categoria dele lá faz o kata não tão bem, mas faz o kata inteiro, certinho e tal, e toma um 5.4.
ele vai perder, entendeu? Então isso acaba prejudicando os outros quando se está numa categoria normal. Aconteceu, eu não presenciei isso, eu fiquei sabendo depois que num campeonato, um determinado campeonato, não estava na minha área, por isso que eu não vi, foi dado a vitória, foi dado uma nota alta para ele. Ele fez o kata, foi dado uma nota alta para ele, não sei quanto, 5.5, 5.6, isso é uma nota alta para a categoria dele, né? E ele venceu, entendeu? Com a nota ele venceu, só que ele fez o kata daquele jeito que ele consegue fazer, e os outros fizeram o kata normal, entendeu? Não sei se fizeram bem ou não tal, mas fizeram o kata normal. Ele ficou profundamente ofendido. Ele conversou com o professor dele para falar com a organização do evento ali, né? Com o corpo de arbitragem e tal. Para que se fosse fazer isso, que ele não queria prejudicar ninguém, que isso aí ele estaria, olha a consciência, como ele tem consciência, ele acabou prejudicando os outros, ele queria apresentar o kata, mas não queria prejudicar ninguém. Então o outro que era para ter ganho acabou não ganhando porque tiveram, entre aspas, pena dele, assim, né? Deram uma nota ali que ele não merecia pelo kata que fez, né? Não é que não merecia pelo esforço, né? Mas o kata não é só esforço, né? Kata é esforço, é técnica, tudo, né? E ele sabia que não merecia. Então ele até falou que se... Ele vai em todos os campeonatos, né? Ele falou que se fosse assim, ele preferia não participar mais. Não, olha pra vocês verem. Ele disse que preferia não participar mais. Até na reunião numa das reuniões de arbitragem foi falado isso pra gente e tal. Eu até falei, tipo, na minha área, não é porque sempre na minha área foi dada a nota que é pra ser dado, né? A nota que é pra ser dada, ali 5.1, né? 5.1 mais ou menos, né? E ele ficou ok com isso, tudo bem, né? E assim, sempre é dado às vezes uma medalha para ele de participação, aí sim, uma medalha de participação, mas não de colocação, né? Pelo esforço e tal, né? Aí tranquilo, né? Aí tudo bem, né? Mas não colocação de primeiro lugar, segundo lugar, né? Quando ele tá competindo com outros eficientes, daí é outra história, né? Só que nem sempre tem, muito de vez em quando tem categoria de deficiente, ainda não tem, não tem oficialmente, né? No Campeonato Brasileiro desse ano, ele foi competir na minha área, né? No campeonato tinha 5 pessoas competindo na categoria dele, né? Não era uma categoria de deficiente, era uma categoria normal. Ele obviamente ficou em quinto, né? Foi pedido para dar uma medalha para ele também de participação, né? Por tudo, pelo esforço e tal, né? Mas não de colocação, é diferente, né? Não é o ganho da medalha em si, é a colocação que é o problema, né? E daí ele ficou em quinto, né? Daí a gente chama os 4, a gente chama todos que ganharam medalha no meio ali para premiar, né? E daí eu chamei os 4, daí chamei ele como quinto daí, né? Que era uma exceção para ser o quinto colocado ali e receber uma medalhinha também. E daí veio os 4 ali, e daí até chegar, né, ele tem dificuldade, ele tava sentado, tipo, até ele levantar, ele faz um esforço para levantar e vem e vai com dificuldade, né? E daí um dos alunos que ficaram em quarto ali, que ficaram entre os 4 ali, acho que foi o primeiro e tal, não lembro quem, né? Falou pra mim, sensei, posso ir lá ajudar ele? Pra trazer ele pra cá? Eu falei prontamente, eu falei, não pode ajudar. Falei, não pode ajudar. Falei, não pode. Ele consegue. Por que não pode? Porque ele consegue vir sozinho. Ele consegue vir, pô, conseguiu ir da frente e fazer o kata, ele consegue vir, né? Então isso é muito importante. Às vezes as pessoas fazem não é por mal, claro, né? Só quer ajudar. Só que o deficiente, se ele precisar de ajuda, ele vai pedir ajuda. Se ele precisar, mas se ele não precisar de ajuda, se ele conseguir fazer sozinho, ainda que tenha que fazer um esforço, ele vai fazer, né? Que foi até aconteceu também num evento que foi na academia dele, inclusive. Foi um curso de arbitragem que teve na academia dele e ele estava participando ali, né? Participando junto com outros alunos ali, estava participando, né? E teve um momento também que chamaram ele para ir na frente e tal, para ficar num lugar melhor para ele lá, né? Ele foi indo de alguém foi ajudar ele, o professor dele. O professor dele gritou de longe lá para o pessoal que foi ajudar, falou: não precisa de ajuda não, ele vai sozinho, ele consegue sozinho. Por quê? Aí já é o professor dele também, óbvio, lida com isso todo dia, tem essa experiência também de não precisa ajudá-lo, não precisa. Se for algo que ele realmente não consiga fazer, ele vai pedir ajuda, né? E isso é muito importante, isso de uma maneira geral, muito importante para a pessoa que tem deficiência. Não se sentir de repente não inútil, mas não se sentir que tá
sente que não consegue fazer as coisas, entendeu? Sendo que ela consegue, dá a impressão, pô, a pessoa pensa que eu não consigo fazer, mas eu consigo, né? Então vai conseguir com dificuldade, claro, no caso desse rapaz aí, ele vai andar, caminhar até o local com mais dificuldade, mais devagar e tal, mas ele vai conseguir, ele vai chegar, né? Se acontecer um dia que ele esteja, sei lá, não sei se ele sente dor e tal, né? Se ele tiver com dor, alguma coisa e tal, e não conseguir, ele vai pedir, né? Então esse é o recado de hoje, pessoal, sempre, principalmente os professores, todo mundo, né? Na sociedade, não só na academia, na sociedade e tal, sempre dê ajuda a um deficiente caso ele peça ajuda. Se ele não pedir ajuda, né? Não trate, tente tratar. Às vezes até acaba sendo um pouco difícil. Pra mim não, tá? Pra mim eu consigo, graças a Deus. Eu procuro tratar o deficiente como uma pessoa normal. Normal mesmo, entendeu? Eu trato como pessoa normal. Eu tenho alunos que têm TDAH, eu tenho alunos que têm. Vou logo fazer um vídeo de TDAH também. Que tem TDAH de verdade, tá? Eu tenho alunos que têm autismo diagnosticado, tá? E eu trato. Eu tenho um aluno que tem Asperger. Asperger é uma parte do autismo ali também, né? Uma espécie de autismo, vamos dizer assim. E eu trato todos de maneira normal, normal mesmo, entendeu? Óbvio que, principalmente quem tem autismo, num nível um pouquinho mais elevado, tem dia que tá numa crise maior, não consegue fazer as coisas, às vezes tem que sair da aula, às vezes quer sair da aula, daí é outra história, né? Mas de maneira geral, eu trato absolutamente normal. Bom, esse foi o recado de hoje, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal e se puder colaborar com o canal, colabora aí, hein? Os